Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha nojenta, essa gentalha patética de merda que eu já estou aturando há 8 anos, aí vomitando lixo, baixo nível, podridão, atraso, enfim, xingamento aqui, todo tipo de sabotagem, difamação, usando terceiros, obviamente, porque é um bando de verme covarde e cometendo crime todo dia contra mim aqui. Ninguém faz nada, ninguém toma providência, os animaizinhos continuam. Estou aqui isolado dos amigos, algumas amizades destruídas por esses bandidos de merda e ninguém faz nada. Ontem saí para votar, mais baixo nível na rua, causado por esse maníaco retardado que eu dei o azar de meter com esse lixo. E enfim, o animalzinho continua sabotando aqui, destruindo a minha rede de contatos aqui, destruindo o tempo da minha vida e minha paz aqui, meus projetos. É um lixo inacreditável. Enfim, enquanto isso, enquanto não acontece um milagre aqui, né, para poder me salvar juridicamente dessa gente nojenta, eu vou fazendo a única coisa que eles vão meter uma pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Já destruíram até a monetização do canal aqui, que tá monetizando e tal, mas já destruíram. Agora eu consigo fazer os vídeos aqui que tá ocupando meu tempo, né? Enfim, eu tô conseguindo aqui sobreviver a esse lixo que essa gente covarde tá fazendo, graças aos vídeos aqui do YouTube, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Pablo Marçal, essa figurinha patética, outra figurinha patética, né? Que, enfim, ontem acabou a eleição, né? A votação, e ele quase foi para o segundo turno, chegou perto ali, chegou em 28% dos votos contra 29% do Boulos e do Ricardo Nunes, e quase foi para o segundo turno. Do ponto de vista do projeto, não tem basicamente diferença nenhuma dele para o Ricardo Nunes. A direita brasileira e a sua, enfim, a sua visão tosca do Estado, a sua visão, enfim, elitista do Estado, no sentido da grana, né? Então, quer dizer, mas, enfim, ele não foi para o segundo turno, e isso foi uma sorte aí, de certa forma, porque agora os paulistas têm condição ali de fazer a opção do Boulos, que é um político de esquerda que tem projeto de fato para o Estado, tá? E aí tem muita gente falando que o Pablo Marçal é, na verdade, um efeito da crise de representação da política partidária no Brasil, né? Será que é mesmo? Faz sentido pensar isso? O que é essa tal crise da representação, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, porque isso também pode ser uma armadilha que muita gente cai aí, e eu pensei sobre isso ontem, e há que refletir isso aí para não ficar repetindo isso e, no final das contas, sem nem perceber, dar arma na mão da direita brasileira, tá? Então, o tema de hoje é esse aí, tá? Pablo Marçal é um efeito da crise de representação da política partidária? É uma pergunta, uma reflexão aqui, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato para ir usar, está na descrição do vídeo, e a gente conversa a respeito, tá? A despeito da covardia dessa gente nojenta que eu sigo aturando aqui, sabotar a minha vida há 8 anos. E o meu romance também está na editora, já deveria ter saído, não saiu ainda por culpa desse criminoso. Eu sigo torcendo aqui que alguma coisa aconteça essa semana para o livro ficar pronto, sem sabotagem desse bandido, e aí eu anuncio para vocês. Enfim, com certeza faço até um vídeo aqui para explicar a ideia que eu tive, etc e tal, tá? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, o texto, tá? A matéria, tá? Na qual, aliás, o jornal, né? Saiu a matéria no Jornal Brasil de Fato, e se chama Marçal é fruto de aniquilação político-partidária, diz cientista política. E aí eles dizem aqui, né? Numa época em que Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador lá, né? E outros personagens histriônicos convulsionam a cena eleitoral, a cientista política e historiadora Célie Pinto reflete sobre as raízes dessa irrupção de figuras disfuncionais, né? E lembra que todos esses tipos antissistema provêm da direita. É fato, é fato. E se a gente for pensar bem assim, né? A própria ideia essa verborragia antissistema, ela é muito característica da direita, mas naquilo que ela tem de desconexão com o Estado. Agora, nesse particular, eu retiraria o Trump desse grupo aqui, tá? Então, Javier Milei, Nayib Bukele, Bolsonaro, Pablo Marçal, beleza, são antissistema, se a gente percebe que eles estão aquilo que eles estão chamando de sistema não passa do Estado, né?
e da visão tosca que eles têm do Estado e da própria sociedade de maneira geral, né? Porque a sociedade não é só o Estado, ela é um jogo entre o Estado, são articulações e conflitos e acordos entre o Estado e o poder econômico e a sociedade. Então, assim, agora, isso que a direita brasileira, que a direita da Argentina, e eu não sei se o Nayib Bukele do El Salvador defende Estado mínimo lá, mas né, essa gentinha daqui, Javier Milei, Bolsonaro, então eles defendem Estado mínimo aqui, não praticam, né? Mas ficam defendendo, porque tudo que eles defendem é uma farsa, é tudo uma farsa, né? Mas o Trump não defende, pelo contrário, o Trump ele é da direita dos Estados Unidos. A direita, na verdade, os Estados Unidos não tem esquerda, né? Os democratas são uma direita moderada, digamos assim, em certo sentido, né? Porque também na política externa, muitas vezes, estava lá a tal da Kamala Harris apertando a mão do Netanyahu, né? Então, quer dizer, enfim. E aí, quer dizer, lá eles não diminuem o Estado, não tem isso, pelo contrário, isso, né, eles não fazem nem superávit quase, né? Bom, então essa ideia de antissistema também a gente tem que questionar aí, e o Trump não cabe nesse grupo, né? É uma ilusão acreditar nisso, e isso é parte de uma falta de percepção mais ampla do contexto, porque, sei lá, né, cada pessoa aqui tem um motivo para não enxergar isso, mas o fato é que as pessoas não entendem muito bem ali o fato de que existe uma diferença radical entre o Trump e todas essas figurinhas da direita latino-americana, né? Porque o Trump não defende Estado mínimo lá, não defende, enfim, nenhuma dessas privatização, pelo contrário, estão expulsando o TikTok de lá e estão taxando empresas de fora lá dentro, quer dizer, é uma ilusão, a ingenuidade colocar o Trump nesse grupo aqui, tá? E aí eles continuam aqui, né? No Brasil, afirma a tal cientista, né? Jair Bolsonaro e Pablo Marçal tenham se fortalecido com a aniquilação do sistema político partidário na verdade seria ocorrida, né? Após a contestação da vitória de Dilma Rousseff no pleito de 2014, tá? Enfim, e essa ideia de aniquilação do sistema político partidário, que também tem uma certa ingenuidade nessa visão, né? Porque, dentre outras coisas, o Bolsonaro bateu recorde de carga tributária e, enfim, não mudou em basicamente nada ali o sistema político partidário do ponto de vista estrito, né? O que acontece é que eles continuam hegemonizando o espaço do Congresso e o espaço da política estatal, né? A partir de uma perspectiva anti-Estado, pelo menos no nível da verborragia e no nível da aplicação dos recursos. Esse é o ponto, né? Ou seja, eles ganham... O que eles fazem quando eles chegam lá? Eles diminuem radicalmente o investimento público em infraestrutura, obras, empresas públicas e desenvolvimento nacional, e o dinheiro basicamente vai cair na mão de quem? Do mercado financeiro, dos ricos. Simples assim, né? Enfim, e aí o resto aqui está na própria reportagem do Brasil de Fato. Então vamos ler um trechinho aqui rápido, para a gente poder refletir isso aqui, tá? Eles começam falando, né, lembrando o Jânio Quadros, que já era uma espécie de palhaço naquela época, que ganhou uma ascensão rápida, assim como o Pablo Marçal e tudo mais, que é outro palhaço. E aí eles dizem que a presença do Pablo Marçal implodiu um determinado modelo de debate. Como está vendo isso? Perguntando para a cientista política, né? Há uma boa possibilidade do Trump se elegeu-se o Milei aqui na Argentina e tudo mais, Bolsonaro e tudo mais. E aí ela diz que é uma coleção de palhaços. Agora, se nós pegarmos eles em conjunto, vamos ter outra forma de explicar. E ela fala do Jânio, mas enfim, eu queria chegar aqui no ponto que ela fala da corrupção. E ela diz, né, a corrupção é um grande tema, não é a corrupção que essa não tem o menor problema. Isso não ficou muito claro aqui, né, o que ela disse. Agora ela diz, o problema é o tema da corrupção. Jânio iria varrer a corrupção, tinha uma vassourinha que os janistas usavam. Esses indivíduos estão na extrema-direita. Ela esqueceu até de citar o Collor. O Collor também foi eleito, né, com a coisa dos marajás, etc. e tal. Esse tema da corrupção, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, né, que é um tema meio vazio, né? O Gessé Souza também já escreveu sobre isso. Agora, mais do que ser um tema vazio, parece que ele é uma espécie de simulacro mesmo, né? É uma espécie de apresentação do oposto, né? Porque a direita brasileira é a própria corrupção em si, né, do sistema político e do sistema estatal. Eles não gostam do Estado, eles são contra o Estado, né, mas adoram ficar lá, adoram se eleger, lutam para isso, para manter a hegemonia ali,
para que o dinheiro estatal continue escoando para os ricos e para o mercado financeiro e para os, né, estrangeiros que os sustentam aqui do ponto de vista ideológico, né? Quando não de golpe, né? E aí ela diz, né, que o Milei, Trump, Orbán, temos sempre essas figuras estranhas e sempre com um discurso antissistêmico. Mas não tem nada a ver com isso. Bolsonaro estava há 28 anos na Câmara, mas era antissistema, contra tudo que está aí e tudo mais. Acho que isso se deveu muito nos últimos 20 anos a uma reação das classes médias da burguesia brasileira contra o PT, e é bem claro como isso desqualificou a política. E aqui nesse caso eu concordo com ela, realmente tirando aqui o fato de que ela continua colocando o Trump nesse bojo aqui, né? O fato é que a causa disso está acontecendo hoje muito um ressentimento violento da direita contra os, 14 anos ali de governo do PT, da esquerda, né, no Estado, que nunca tinha acontecido antes na história do Brasil, né? Então isso gerou um problema seríssimo na cabeça e talvez aí esteja uma certa crise de representação específica que a gente pode ponderar, né? Ou seja, uma direita brasileira que governou desde sempre, né, no país, salvo uma exceçãozinha ou outra ali, o Getúlio, enfim, e o João Goulart antes do golpe, né? Agora, de maneira geral, governou sempre, né? E aí perdeu o governo, não voltou mais. E não volta mais, sem golpe, sem, enfim, fake news e essas coisas todas, não volta mais, né? Mas enfim, e aí continua aqui. Acho que isso se deveu muito à reação das classes médias contra o PT e tal, da burguesia, e é bem claro que isso desqualificou a política. É muito incrível. Pergunte para uma pessoa das classes populares sobre os políticos. Mesmo que vote em partido de esquerda, ela vai dizer, não, chegou o dinheiro lá, mas não sei se vai ficar na mão dos políticos. E ela continua aqui, né, dizendo que apesar disso, a direita, né, os ricos da burguesia brasileira dependem completamente do Estado, e é verdade, fazem o possível para manter ali, já falei aqui do concurseiro bolsominion, quer dizer, a maioria esmagadora da direita brasileira faz concurso para passar para o Estado e ao mesmo tempo fica batendo no Estado, quer dizer, uma coisa inacreditável, né? É uma alienação e ao mesmo tempo uma coisa meio violenta ali, meio neomazombo mesmo, né? O que eu tenho ponderado aqui do neomazombismo, quer dizer, é uma direita que ela odeia o Brasil, odeia o Estado, não se identifica com o país, mas querem de qualquer jeito estar lá dentro. Em alguma medida, né, essa galerinha retardatária que a gente está vendo surgir no Brasil nos últimos 10, 15 anos, é uma gente que nunca se interessou por política, de repente, por um deslumbre com as manifestações de 2013 e com aquela coisa meio bizarra ali que foi a apropriação das temáticas pela mídia de massa, etc. e tal, começou a achar que política é bacana, que legal, mas com um rastro todo de direita na cabeça, né? E aí o que acontece é um comportamento ali muito bizarro, porque é uma gente que está o tempo todo falando bobagem, o tempo todo, e quando não falam bobagem, são violentos, como o Pablo Marçal, são moleques mesmo, como o Pablo Marçal, como o próprio Bolsonaro e como essas figuras que a gente tem que aturar aí, tá? Enfim, e aí ela finaliza aqui dizendo que, então, diante da possibilidade do PT ganhar as eleições, em 2018, promoveram uma campanha antipolítica no Brasil. E a política se tornou um palavrão. Ela abre aspas, eu odeio política, todos os políticos são corruptos, e como se fosse uma fala do povo ali, né? Mas não, ela diz, a maioria dos políticos não é corrupto, né? Isso aí é fato. E aí, tudo mais, e ela fala uma coisa aqui do PSDB que eu aponta para a gente poder passar para os livros, tá? Ela diz que criou-se essa figura antipolítica, que é o mais político deles, né? Eu não acho que seja o mais político, não. Mas tem essa coisa antipolítica na direita, porque a direita brasileira é essencialmente antipolítica. Ela não gosta de política, porque a política é não apenas o debate de ideias, coisa que o autoritarismo da direita brasileira não consegue enxergar de maneira positiva, mas também a possibilidade que algo no nível de um projeto que não seja meramente individual e particular seja posto em jogo. E aí isso incomoda profundamente, né, o particularismo da direita brasileira e a sua visão monolítica e autoritária mesmo, né? Isso, de fato, a direita brasileira é antipolítica por essência, né?
E ela diz que essa campanha começou em 2014. As pessoas esquecem que o Aécio Neves não aceitou perder as eleições. Entrou no Tribunal Superior Eleitoral acusando fraude na eleição da Dilma. Ali se rompe o pacto da nova república a partir da Constituição de 1988. De 2014 a 2018 é um caos que acontece no Brasil. Faz o impeachment da Dilma, se prende o Lula, acabou o PT. O problema é que o cálculo deu errado. O PSDB achou que a única forma de assumir a presidência novamente era tirando o PT, e estava certo. Só que ele não se deu conta que ele e o PT faziam parte do mesmo sistema político e dependiam muito um do outro. E que sem o PT, o PSDB não conseguiria sobreviver. Eu acho, e aí ela finaliza dizendo que o PSDB morreu e que dá pena, não querendo fazer trocadilho às custas do Marçal e tal, fora do Alckmin, etc e tal. Eu não acho, duas coisas aqui em relação a isso para a gente passar para os livros, tá? Eu não acho que o PSDB tenha morrido. O que o PSDB perdeu foi porcentagem de votos. Mas do ponto de vista programático e daquilo que eles representam como visão de país, como visão de Estado e etc e tal, o PSDB tá muito bem representado pelo Bolsonaro, pelo PL, pelo PSD, pelos partidos que estão crescendo aí nessa esteira do deslocamento lá da temática das manifestações. Então basta ver que o PSDB votou com Bolsonaro na maioria esmagadora das situações, né? E basta pegar também um outro exemplo, que é a questão da Petrobras, que eu fiz vários vídeos aqui explicando isso. Quer dizer, quando o Temer roubou lá o governo da Dilma, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez, né, foi colocar o Pedro Parente na presidência da Petrobras. O Pedro Parente era do PSDB. O Pedro Parente institui o PPI, que é a política de paridade internacional do preço do petróleo, para colocar dinheiro na mão de gringo, na mão de rico aqui no Brasil, que são os acionistas da empresa, né? Bateram um recorde aí de pagamento de dividendos para acionistas. Essa política instaurada pelo PSDB via governo Temer continuou com Paulo Guedes e Bolsonaro, defendendo isso todo dia, etc e tal. Com o Bolsonaro de maneira mais estúpida, né? Porque o Bolsonaro é um imbecil completo, e o Paulo Guedes é um imbecil também, só que ele é um imbecil com projeto de pessoal ali, né? O Bolsonaro era um joguete na mão dessa gente, tá? Então, quer dizer, essa proximidade, essa equiparação, né, de projeto da Petrobras ali entre Temer, Parente e Bolsonaro, Guedes, mostra que o PSDB não morreu, né? Ele continua muito bem representado ali por essas figurinhas que herdaram esse espaço dele lá via porque o que acontece foi isso aí, né? Quer dizer, um bando de retardatários violentos e ao mesmo tempo com uma verborragia uma verborragia que é na verdade uma farsa, né? Que essa ideia de antissistema é uma farsa completa. Eles são, na verdade, eles representam o sistema, né? O tal sistema, se a gente entende que esse tal sistema é o poder econômico e etc e tal. Então estou ali representando essa gente. Paulo Guedes já disse isso abertamente, a gente não pode contrariar os ricos porque quem manda no país são os ricos. Então é isso, eles são o sistema, né, entre aspas, né? Agora já ponderei aqui também que não existe exatamente essa ideia de sistema estrito sensu, né? O que existe é uma hegemonia, porque aí a gente pode tentar ainda contrapor isso e tudo mais, porque a gente não está, nem na Idade Média existia sistema, tanto é que acabou, né? Então, menos ainda na direita brasileira. Mas a direita brasileira não deixa de ser a nossa Idade Média que a gente não superou ainda. Eu vou tentar fazer um vídeo também aí sobre o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, para tentar refletir isso aí. Mas o ponto então é esse, tá, pessoal? Então, agora, muita gente também, além dessa questão aqui do PSDB e tudo mais, muita gente tem dito que o avanço dessas figuras que ficam se dizendo antissistema, né? Bolsonaro, o próprio Pablo Marçal, etc e tal, e que vocês percebem que, bom, enfim, não é uma coisa que compareça na fala de um Ricardo Nunes e tal, mas eles são tão antissistema ou anti-Estado ou anti-povo, né, anti-Brasil, por isso que eu fiz aqui o vídeo falando do homo anti-brasilis bolsonarenses, né, quanto o Pablo Marçal, quanto, enfim, né, o Bolsonaro, tá? Agora, tem essa ideia de que há uma crise de representatividade. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Que eu separei bastante coisa. Tem esse livro aqui que eu já falei, que é o Cidades Rebeldes, tá? E num dos artigos aqui desse livro,
tem um pesquisador chamado Vinícius de Lima, tem um texto aqui no qual ele fala, né, que ele diz: mídia, rebeldia urbana e crise de representação, que é bastante isso que a gente está vivendo para muita gente, né? E aí ele diz que enfim, né, os celulares e essa tecnologia da informação, sobretudo as redes sociais virtuais acessadas via telefonia móvel, não garantem a inclusão dos jovens nem de vários outros segmentos da população brasileira no debate público, cujo monopólio é exercido pela velha mídia. Então, por isso, eles não se sentem representados, né, por ninguém, né, os jovens. E aí continua e tal, dizendo que, enfim, o que mais que eles falam aqui? Aí ele fala de outras coisas aqui, e eles dizem o seguinte aqui: deve-se assinalar o papel exercido pelos meios de comunicação na formação da imagem pública do regime, sobretudo no que se refere à acentuação de um aspecto sempre presente na cultura brasileira do país, a desconfiança arraigada em relação à política e aos políticos, que pode reforçar a descrença sobre a própria política, sobre a própria estrutura de representação partidária parlamentar, tá? E essa coisa de culpar o sistema e tudo mais, ele fala aqui de que isso já existia, né? Já existe no Brasil desde sempre, né? E o que mais que ele fala aqui? É necessário, então, introduzir um fator sempre ignorado quando se fala na crise de representação política, que, como se sabe, não é exclusiva da democracia brasileira, mas um sinal de esgotamento de instituições tradicionais das democracias representativas. E continua falando aqui, né, que as classes C e D têm uma representação majoritária na sociedade em diversos sindicatos e entidades, mas são minoritárias na representação parlamentar de seus interesses, né? E se não existem as condições para a formação de uma opinião pública democrática, uma vez que a maioria da população permanece excluída e não representada no debate público, não pode haver legitimidade nos canais institucionalizados ou os partidos políticos, por meio dos quais se escolhe os representantes da população. Agora, eu vou discordar dele em 2 pontos aqui, tá? E essa é a chave aqui do vídeo de hoje, tá? Primeiro, vamos lá, essa questão, cadê aqui? Deixa eu ver o que ele diz. Essa questão de que há uma crise de representatividade, ela, na verdade, pode estar escondendo um outro fator que é muito mais importante, né? Qual? Né? O fato, né, de que, na verdade, essa atitude do eleitor médio brasileiro representa a desidentificação radical que ele tem com o próprio país, e não uma desconfiança que ele tem em relação à política. Por que é importante dizer isso? Porque, dentre outras coisas, ao contrário do que muita gente pode acreditar, e eu mesmo já falei algumas coisas aqui nesse sentido e tenho deslocado alguns pedaços dessa reflexão, parece que o eleitor brasileiro médio está muito bem representado com a Câmara e com o Senado e com essa maioria esmagadora de direita que a gente tem lá. Em que sentido? No sentido de que o eleitor brasileiro vota com uma perspectiva individualista, com contato pessoal, a identificação rasteira num aspecto específico, sem ponderar mais amplamente projetos, e coloca lá gente que tem esse mesmo perfil, né? Então, será que existe uma crise de representatividade mesmo? Ou a questão é um pouco mais complexa que isso, né? Vamos lá. Essa tal crise, dois aspectos aqui então. Primeiro, essa tal crise de representatividade sempre existiu e sempre vai existir, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão proporcional, né? Os eleitores são em muito maior número do que, aliás, os eleitos são em menor número do que os eleitores. Então, obviamente, você vai ter uma diversidade muito maior de pessoas ali, de perspectivas, de visão de mundo, que não cabem naquela quantidade pequena de deputados, de senadores, etc. e tal. E segundo, porque é recomendável uma relação de crise entre o eleitor e o eleito no que isso tem de conexão com a questão da crítica. Quer dizer, o eleitor tem que ser alguém que está cobrando do político o tempo todo. Então, é uma relação que é mediada por acordos, conflitos, diálogo e crise, né? Quando não acontece o que os eleitores precisam, né? Então, o problema não é crise, não tem a ver exatamente com crise de representação, né?
No caso dessa gente aí, Bolsonaro e Pablo Marçal, Paulo Guedes, etc. e tal, o problema é de obra aberta e escancarada da desidentificação radical da direita brasileira com o próprio país. Tá? E aí rolam duas consequências. Né? A primeira, essa ideia de crise de representação age ou como auto-engano ou como um simulacro. Né? No caso da esquerda, quando ela aponta uma crise de representação, ela está se enganando, porque ela não está enxergando bem que no fundo tem uma coisa mais profunda ali. Né? Quando é na verborragia da direita, ela está, na verdade, no barato do simulacro. Ela está mentindo para poder, enfim, tentar ganhar espaços ali de poder. Tá? Especialmente essa lógica antissistêmica está na cabeça não dessa nova direita, mas dessas figuras novas da direita brasileira. Né? E isso também, né, essas duas consequências impedem de entender a questão da desidentificação. Tá? Agora, um outro detalhe aqui. Tá? Os neoidentitários tendem a discutir a questão da ausência de representação pautados pela ideia tosca de que sexualidade ou gênero, enfim, né, cor, idade, etc. e tal, tem alguma coisa a ver com o trabalho efetivo que se espera de um político de Estado. Na maioria esmagadora das vezes não tem nenhuma conexão isso. Né? Basta ver que tem uma série de mulheres lá que são de direita, são conservadoras, etc. e tal, e que cuja visão não bate com a desses mesmos neoidentitários. Né? E aí tem um outro detalhe, né? Pensemos, por exemplo, no futebol, né? Ou até mesmo em outras áreas, na medicina e tudo mais. A pessoa que não se sente representada pelo jogador de futebol, X, qualquer ali, o Romário foi convocado, eu não gosto do Romário e tal. Essa pessoa, muitas vezes, na maioria dos casos, não sabe nem chutar uma bola, né? Mas ele não se sente representado pelo jogador A, B ou C que está na seleção lá. Então, quer dizer, isso é muito questionável, né? Isso aí faz parte, né? O comentário, a crítica, etc. e tal. Agora, isso não elimina a existência e a necessidade do jogador por isso, assim como não elimina a necessidade do político de Estado por isso. Então, essa ideia de crise de representação, tem que mudar as instituições, em alguma medida, as instituições vão se deslocando, vão acrescentando elementos ali e tal, mas querer mudar por completo as instituições por isso é um equívoco, né? E é uma visão ingênua de que porque as instituições não representam a maioria, elas não têm que existir. Isso é uma ingenuidade, né? E por último, tá? Eu certamente vou ter que fazer mais um vídeo aqui sobre isso para poder continuar a reflexão, porque tem uns livros aqui que eu ainda não falei de nenhum deles ainda, né? Mas eu finalizo aqui com uma ponderaçãozinha aqui, que é o seguinte, tá? Em grande medida, o eleitor brasileiro, que eu acabei de falar, né, está muito bem representado na política partidária. Ele vota por identificação pessoal e não por identificação de projeto, na maioria esmagadora das vezes. Né? E ele vota na maioria esmagadora. E por isso ele vota na maioria esmagadora das vezes em candidatos que também só se identificam com o Estado no nível pessoal, à direita. Né? E aí depois querem reclamar, dizer que todo político é ladrão, todo político é corrupto. Na verdade, parte significativa dessa tal crise de representação tem muito a ver com a falta de comprometimento do eleitor na pesquisa mais ampla para poder votar bem nos seus candidatos. E aí depois vota, porque eu votei, já dei exemplos aqui, né, falando das pessoas que votam, pelo menos não é corrupto, pelo menos você não está, né, você não está estudando as diferenças. E se der errado eu voto em outro, que também é uma visão totalmente equivocada, porque, né, enfim, significa que você não estudou ali bem a questão, não entendeu bem os processos, né, e você está meio que criticando o Romário sem saber jogar futebol, né, um pouco isso. Né. Então, parte dessa reflexão que a gente tem que fazer em relação a essa ideia de crise de representação tem conexão com algumas dessas ideias aqui. Agora, tem algumas outras que eu vou deixar para o próximo vídeo aqui para poder fazer uma lista aqui de elementos que também eu acho muito importantes e de citações também de alguns autores que representam, aspectos interessantes dessa questão que a gente tem que refletir para desenhar bem o que significa isso, essa tal crise de representação, para a gente poder, no caso brasileiro, dizer aonde que está o problema, né? Que do meu ponto de vista não tem exatamente a ver com isso.
Beleza, pessoal? Então a gente continua essa reflexão no vídeo de amanhã, tá? Enquanto esses animaizinhos não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.